Está no ar o Bastidores do Poder. Agora a gente começa 1 hora na Rádio Bandeirantes de Campinas, AM 1170. Você pode nos ouvir também nos aplicativos Band Rádios e RB 1170 e a 1h30 aqui na Band+. Comigo, a Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Oi, boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os telespectadores. Pessoal da rádio já deu oi. E vambora! Zezé, tem polêmica aí, mas não é a que você tá pensando, não. Tem outra polêmica. O prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, usou o Instagram e lançou essa polêmica. Põe aí, Carlão, pra gente. Que teve um sujeito, um rapaz, um turista, que foi para Budapeste, tirou uma foto e colocou nas redes sociais. E aí o prefeito de Campinas compartilhou essa foto. E, peraí, que não teve algum probleminha, não tá no ponto ainda as fotos, mas eu vou contando aqui o caso. O que aconteceu foi que o prefeito compartilhou, então, essa foto desse turista em Budapeste, com aquela placa aí, ó, Budapeste. O prefeito escreveu: Campinas cria, o mundo copia. Aí a gente tem a foto também, outras cidades, né, com essa questão, que é uma coisa, né, às vezes é tão tradicional já, é uma autoestima muito elevada do prefeito de Campinas achar que aí, ó, o prefeito no lançamento, né, do Eu Amo Campinas, né? Mas só que não é tão inovador assim, tem a placa com o nome da cidade, ó, Eu Amo Goiânia, qual outra cidade que nós temos? Itanhaém, eu quase tirei foto, eu fui nessa placa aí, eu falei, eu queria tirar foto, Eu Amo Itanhaém, tem mais também Eu Amo Brasília, quais outras cidades? Tem várias, ó, Porto de Galinhas, enfim. Não foi. Amsterdã, tradicionalíssimo, né? Você sempre vê o pessoal tirando foto nessa placa. Deus, aliás, olha. Essa placa de Amsterdã acho que ia ser retirada de lá, se eu não estou enganado. Pernambuco, Nordeste ali, o estado nordestino, né, de Pernambuco. Poços de Caldas é um lugar mais acessível do que Amsterdã pra gente ir, ó. Qual outro que tem? Já acabou em Poços de Caldas. O pessoal vai ficar bravo comigo, mas o prefeito ele está se comportando do jeito que dizem que o campineiro se comporta, né? Que é aquela história de... no estado de São Paulo, tem a capital... O litoral, o interior e Campinas. Exato. Prefeito, a plaquinha lá, I Love Campinas, é bonita, legal, bacana para os turistas tirarem foto. Mais menos, né? Eu imagino lá o prefeito de Budapeste olhando as fotos de Campinas, falando, olha que placa bonita, vamos fazer uma assim para colocar aqui na nossa cidade. Como Campinas é inspirador. Ai, Marcão, você também é terrível, hein, cara? Olha, vou te contar. Agora vamos com a polêmica de verdade. Um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou a Netflix e o grupo Porta dos Fundos a tirar aquele especial de Natal polêmico, né, do grupo, em que a comédia retratava Jesus Cristo como gay. Essa decisão do magistrado, o Benedicto Abcair, é liminar, ou seja, provisória até uma posição final da corte. O pedido para a remoção do filme foi feito por um grupo católico que acusa a produtora de agredir a proteção à liberdade religiosa. A Netflix e o Porta dos Fundos afirmam que não foram notificados, né, da decisão e não comentaram o assunto. A primeira Tentação de Jesus, é o nome dessa obra, continua no ar e a produção tem causado também críticas, né, de cristãos desde o lançamento e também violência. Lembrando que na véspera do Natal houve um atentado na produtora do Porta dos Fundos, um coquetel Molotov foi lançado e, por enquanto, o único suspeito identificado é o guardador de carros Eduardo Fauzi, que ele agora está na Rússia. A Interpol, ele já está na lista da Interpol e também há um pedido, né, de um mandado de prisão para ele e ele está com o nome na lista vermelha da Interpol. Na decisão, o desembargador afirmou, Zezé, que até que o tribunal tome essa decisão final, é melhor recorrer à cautela para acalmar os ânimos e que a medida é benéfica, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira majoritariamente cristã. O Benedito Abcair ainda disse que a exibição do filme pode provocar danos mais graves e irreparáveis do que a suspensão do conteúdo. Zezé de Lima.
o Brasil ainda é um Estado laico, pelo menos no papel, né? Na prática, a gente vai vendo que não é tão laico assim, não. Que o Brasil vai se tornando um país cristão e os interesses, né, Zezé, essas questões religiosas, principalmente, elas têm que ficar resguardadas e ali colocadas abaixo da Constituição. A Constituição tem que estar acima das leis. E na Constituição, o Brasil é um Estado laico. Assim como o cristão tem todo o direito de achar esse filme uma porcaria, de não ver graça, de se sentir revoltado com a maneira, né, que eles retrataram o Jesus Cristo, pode ter um ateu, de repente, um budista que não acredita nesse mesmo Deus, né? E em que ache aquele material, aquele conteúdo não ofensivo, uma coisa que não o atinja. E tenha o interesse de ver, goste do Porta dos Fundos. Então, assim, é censura o que foi feito, né? Não tem como passar pano, como reduzir, como diminuir, falar, não, foi isso. Não, foi censura. Esse desembargador, ele cometeu uma censura. Isso é bom deixar bem claro. E com um fundo religioso, né? Sendo que nós, no Brasil, temos várias religiões, temos pessoas, lógico, a maioria é cristã, então fica até o grupo, né, católico que foi à justiça pedir para que fosse retirado do Netflix, tudo bem, eles têm o direito de ir até a justiça. O problema é um desembargador, é o Estado interferir e tomar essa posição, né, Zezé? Porque enquanto a sociedade ela tem todo o direito dela mesma censurar as obras, os filmes, os conteúdos artísticos ou não artísticos de que ela não tolera. Por exemplo, você quer fazer piada sobre gay, sobre negro, você faça, só que você arque com as consequências. Você pode ser enquadrado numa lei de homofobia, numa lei de racismo, você vai ser criticado, você vai apanhar de todos os lados. Então, apanhar no sentido, né, não físico, no sentido de receber críticas, né? Então, assim, e a mesma maneira, o Porta dos Fundos apanhou bastante nas redes sociais, muita gente criticou, teve gente que cancelou a assinatura da Netflix. Isso é legal, isso faz parte do jogo, boicote, cancelamento, tudo bem, isso é natural. Agora, a justiça interferir e colocar e proibir um conteúdo, e o problema é que quando a gente começa a passar por cima da Constituição, o que vai acontecer? Abre precedentes. Então, a Constituição vai perdendo a relevância e as pessoas passam a achar que podem passar por cima da Constituição conforme seus interesses, suas crenças e seus ideais. Isso é muito perigoso. Outra questão é a censura, né? Porque a gente sabe que o mundo ele é cíclico. Nesse momento, a gente está vivendo um momento mais conservador, onde as religiões estão ganhando cada vez mais importância. Pode ser que daqui 10, 20 anos a maré mude e as coisas não sejam assim, que a gente tenha um país, de repente, com uma quantidade grande de ateus e um conteúdo cristão, de repente, pode ser censurado. A partir do momento que a gente abre o precedente da censura, a gente permite que outras censuras aconteçam e essas censuras aí podem afetar você que hoje está batendo palma, que está gostando desta censura ao Porta dos Fundos. Então é sempre bom a gente repudiar a censura e lembrar que o Brasil é um Estado laico e a fé, ela tem todo o lugar devido, né? Ela deve ser respeitada, ela merece ser respeitada, mas quando a questão é a Constituição, aí o Estado laico deve ficar acima, né, Zezé? É isso, Marcão. É isso aí que você falou. Acho que essa decisão deve cair logo, né? Porque, inclusive, um outro desembargador e uma juiz de primeira instância haviam se posicionado contrariamente à retirada da produção do ar, né? E a gente está aguardando para qualquer momento a justiça derrubar uma instância superior derrubar essa decisão do desembargador, que é um cara bastante controverso, entrou na história aí foi nomeado pela Rosinha Garotinho, acho que em 2007. Tem respaldo para falar de moralidade. Assim. Em 2007, naquele quinto, sabe, de advogado.
Olha, assim, é uma figura e recebe muito mais do que o teto, segundo informações aí de repórteres e jornalistas que foram atrás para saber, afinal de contas, quem é esse cara, né, que retoma a censura no Brasil. A gente teve um episódio de censura também há bem pouco tempo, que foi a questão da revista Cruzoé, quando a revista fez uma reportagem falando do ministro Dias Toffoli. O Alexandre de Moraes, ministro supremo, mandou retirar a matéria do ar, a revista é eletrônica, né? E houve toda uma mobilização em torno disso, no sentido de que não se pode permitir a censura, né? E aí a gente vê essa figura voltando Zezé, com isso. O medo, por exemplo, quando o Bolsonaro ele fala que quer um ministro no STF terrivelmente cristão, o medo é que essas atitudes elas acabam sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal também, né? Que de repente o Supremo Tribunal Federal, algum ministro, esse ministro terrivelmente cristão, primeiro, né, que terrivelmente cristão eu não vejo um encaixe aí, né? Poderia ter usado outro advérbio, mas tudo bem. E o problema é esse, né? Achar que, de repente, por causa o ministro vai se basear nas suas crenças para tomar as decisões que deveriam ser tomadas apenas com a Constituição. Lógico, e aí não é entrando também no... A nossa Constituição, ela é uma peneira, né? Ela deixa, dá margem à interpretação num monte de situações. E... eu não vejo problema, assim, eu acho ruim, não gosto dessa história terrivelmente evangélico, terrivelmente muçulmano, né? E o terrivelmente, eu estou me lembrando, esse termo foi adotado após alguma coisa, alguém da esquerda ter dito terrivelmente gay, eu sou né? E aí começaram a usar, estender esse termo para usar também, para dar um superlativo, né? Para outras situações, e aí foi essa história do terrivelmente evangélico. Acho que a religião não deveria ser uma condição, não deveria ser considerada na hora de você nomear um cara, mas tudo bem ter evangélico, ter muçulmano, ter ateu. Acho que nós precisamos de diversidade no Supremo Tribunal Federal, entre essas 11 figuras que são mais poderosas que o presidente da República e o Congresso juntos, né? Mas uma coisa eu acho que tem que permear, independentemente de ser terrivelmente evangélico, terrivelmente ateu, porque tem um amigo que ele fala que é terrivelmente ateu. Eu acho que censura não. Isso tem que ser um conceito que tem que ser de todos nós, todos nós. Zezé, eu vou ler Você aqui. pode ser terrivelmente evangélico, terrivelmente ateu e concordar que censura nunca, não, definitivamente. Ô Zezé, eu vou ler aqui o trecho de uma ação, de uma decisão de um magistrado, e aí você vai me falar se você concorda ou não. Ó. Ademais, não vejo como, em uma democracia, censurar o direito de manifestação de quem quer que seja, gostar ou não gostar, querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Tudo é direito de cada cidadão, desde que não infrinja dispositivo constitucional ou legal. Não vislumbro a existência de discriminação de qualquer natureza, mas sim a aplicação da livre manifestação de opiniões diversas. É por aí, né? Sabe quem escreveu isso? Não. O próprio desembargador, numa ação que foi julgada em 2017 contra o então deputado federal Jair Bolsonaro por uma participação num programa aqui da Band, do CQC, que ele tinha dito, né, que não teria filhos gays porque eles tiveram boa educação, e aí entraram com um processo contra ele por homofobia, e aí o desembargador escreveu isso na ação que julgava o então deputado federal Jair Bolsonaro por homofobia. Certo. As coisas... Ok.